o que você achou? Assim, agora é até fácil dar opinião, né? Porque nada aconteceu. Não, Mas mas o eu que acho que que vai você achou do acontecer. geral Calma dessa aí, né? história? Só pra gente começar dando uma pincelada. Você quem? Eu, hein, pera? Você, Ricardo, depois a gente vai Eu. falar. Ok. É. Bom, eu acho que, assim, muitas coisas precisam ser ditas aí na ordem, né? Se o Juninho tivesse aqui, eu ia falar coisas que eu já tinha dito em lives anteriores e fazer uma devida qualificação da minha opinião. Eu tinha falado várias vezes, eu falei várias vezes no News, que eu achava que, bom, o problema ia começar a aparecer de verdade quando houvesse uma sanção de Estado, ou seja, quando o Estado americano resolvesse sancionar o Brasil por algum motivo. Porque aí você teria uma mudança de jogo, aí as coisas iam ficar um pouco diferentes. Quando eu vi a notícia, imediatamente eu a interpretei como algo muito positivo para o Bolsonaro e continuo tendo esta opinião, que por incrível que pareça é uma opinião meio que isolada e minoritária aqui no MBL. Pelo que eu vi o Renan escrevendo no Twitter, não sei o que ele falou exatamente nas lives dele, mas pelo que eu vi ele escrevendo no Twitter e vi outras pessoas escrevendo no Twitter, da bolha assim da direita, MBL, a ideia é que isso está favorecendo o governo Lula, que isso foi uma coisa boa com o governo Lula, que no fim das contas o Eduardo Bolsonaro unificou os seus inimigos, os seus adversários em torno de uma bandeira nacionalista, que essa bandeira nacionalista teria sido defraudada por conta da sanção do Trump. Eu acho essa opinião, digamos assim, correta até certo ponto, ou seja, por enquanto essa opinião está correta, dado que, uma vez que vem uma sanção internacional, naturalmente as pessoas que são alvos dessa sanção, os países que são alvos dessa sanção, dentro desses países insuflam um certo sentimento nacionalista. Porra, os americanos estão aqui nos prejudicando, isso não é uma coisa legal, somos brasileiros, vamos defender a nossa pátria, etc, etc. Isso é muito natural. Isso aconteceu com outras sanções que o Trump impôs aí para outros países. Houve um certo insuflar do sentimento nacionalista em vários países. Eu me lembro, por exemplo, de ter visto uma declaração de um líder da direita canadense, eu não me lembro mais qual era o nome do cara, mas era um líder famoso da direita canadense, um cara da direita, em que ele criticava pesadamente o que o Trump falou, do Canadá dever ser o 51º estado dos Estados Unidos, né, do Canadá não produzir nada, aqueles comentários derrogatórios que ele fez sobre o Canadá. E esse cara estava criticando muito pesadamente, e é um cara de direita, e quando ele fez essa crítica, os olhares se voltaram pro cara, o cara ganhou popularidade, foi uma coisa boa. Então, nesse primeiro momento, eu acho que o efeito simbólico da taxação do Trump é positivo para o governo. A gente está vendo isso. Isso já se refletiu, parece-me, numa pesquisa aí de popularidade do Lula, que parece que aumentou um pouquinho por conta disso. Tweets e manifestações que a esquerda está fazendo em torno desse tema estão sendo viralizados, estão tendo uma repercussão legal. Então isso mostra que o impacto simbólico meio que insuflou esse sentimento nacionalista. Dito isso, eu acho que essa é uma consequência limitada e provisória. Por quê? Porque as consequências mais tangíveis e robustas são aquelas que vão advir da própria taxação. E aí eu confesso não saber qual é a extensão do impacto disso na economia brasileira. O que me parece ser o caso? Em primeiro lugar, eu acho que é um impacto de pequeno para médio, mas não é algo gigantesco. As exportações do Brasil para os Estados Unidos são consideráveis. Assim. Os Estados Unidos é um dos países mais importantes no nosso mercado exportador, mas não é o mais importante. O mais importante é a China. E, além disso, além de ser uma exportação de alguns setores, por exemplo, o Renato 38 agora está falando do setor da pesca, que vai ser muito prejudicado, setor de venda de suco de laranja, ou seja, a Cutrale, né, uma das maiores empresas brasileiras que vende suco de laranja, alguns setores assim vão ser prejudicados, mas eu não acho que a economia brasileira como um todo vai ser prejudicada. O que significa que, pelo menos num primeiro momento, não me parece que o impacto vai ser tão gigantesco assim na economia do Brasil. Não havendo um impacto tão grande, isso é bom para o Lula. Qual é o problema dessa situação? O problema é que o Brasil já anunciou que vai taxar produtos americanos em 50% também. Isso já foi feito? Só uma pergunta para vocês. Saiu já a decisão, tal, ou está ainda no plano das ideias?
Vocês sabem dizer se... Cara, Até onde eu sei, ainda não. Até até onde eu sei ainda não. Então, eu acho que se isto rolar, se o Lula for até os finalmente com essa ideia de taxar os Estados Unidos, aí a gente vai entrar numa situação complicada. Por quê? Porque nós temos uma dependência em várias e várias cadeias produtivas aqui do Brasil de produtos importados dos Estados Unidos. Várias cadeias. E aí eu acho que o impacto vai ser grande. E aí também eu acho que o Trump vai dobrar a aposta e vai aumentar a taxação. Os Estados Unidos têm uma relação com o Brasil que permite a ele fazer isso. Não, a gente não é a China, entendeu? Os Estados Unidos não dependem de produtos industriais brasileiros para sua indústria, não está rolando isso, não é assim. Os Estados Unidos basicamente importam produtos de baixo valor agregado no Brasil. Então eu acho que ele pode dobrar a aposta se ele quiser. E aí eu acho que a gente pode entrar em problemas econômicos, e aí sim isso pode se refletir numa baixa de popularidade do governo. Em resumo, a minha opinião, para tentar cravar aqui, se desta taxação do Trump decorrer uma guerra comercial em que o Brasil seja prejudicado economicamente, não importa o valor simbólico disso para o nacionalismo, mas os americanos estão nos taxando, eu odeio o tio Sam, não interessa, eu acho que isso vai ser uma coisa menor em relação ao impacto econômico, e aí por conta do impacto econômico, a popularidade do governo vai cair. Isso é o que eu acho. Por isso que toda essa análise que está sendo feita agora é uma análise de certa maneira prematura. Claro, no simbólico tá, mas eu quero ver o real, eu quero ver o concreto. Porque a depender das consequências concretas do que o Brasil está entrando, dessa possível guerra comercial com os Estados Unidos que o Brasil está entrando, aí você vai ver o governo bastante prejudicado. E aí é muito favorável para o Bolsonaro, sim. Então, assim, ele conseguiu uma vitória. As razões pelas quais o Trump está fazendo isso, as razões reais não são essas, mas enfim, tá lá escrito, ele aproveitou aí a deixa, aproveitou o ensejo para fazer um gesto para o seu liderado aqui no Brasil, e é um gesto que também faz todo sentido. Faz todo sentido porque o Brasil é um país importante. Mesmo sendo esse país esculhambado, bagunçado pra caramba que a gente conhece, nós somos um país importante. Nós somos a economia do G20, a gente é um país de recursos naturais muito vastos, nós somos um país fundador dos BRICS, a gente está numa posição muito relevante no mundo, não é uma posição irrelevante. Então, para o Trump e o governo americano levarem de roldão um país do porte do Brasil fazendo pouca coisa, que é basicamente o que eles estão fazendo, é ótimo, isso é maravilhoso. Então é isso.